O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou o Edinaldo da CBF apenas 3 dias depois que o dirigente anunciou a contratação de Carlo Ancelotti para a seleção. Com a mudança no comando da entidade, surgiu a dúvida. Existe a chance de o acordo ser desfeito? Olha, por todas as informações de bastidores que a imprensa esportiva tem levantado, o Ancelotti, quando assinou o contrato da CBF, já sabia que o Edinaldo ia ser afastado. Aliás, Flávia Tavares, Fernando Sarney, quem no mundo é Fernando Sarney? Fernando Sarney certamente não terá a ver com um velho e nobre ex-senador pelo estado do Amapá, né? Olha, tem. Mas que surpresa! Eu não sei. Tem um pouquinho, sim. Aliás, eu até recorri aqui ao Google para não cometer nenhum erro da árvore genealógica, mas é isso mesmo. Ele é um dos 3 filhos do ex-presidente José Sarney. Ele tem uma carreira... É Nepo Baby? É, né, gente? Ninguém que tem um sobrenome de um ex-presidente vai ser considerado uma pessoa que construiu qualquer carreira que seja sem herdar pelo menos algum tipo de familiaridade com as pessoas, né? E, bom, isso pode ser bom ou ruim, mas é o que é, né? Mas ele tem uma carreira... que não é totalmente intrincada com a do pai o tempo inteiro, né? Ele é um engenheiro, ele tem rádios e TVs, enfim, sim, é um Nepo Baby, mas ele está lá na CBF desde 2004 e... o fato de que ele está lá, mas não esse fato sozinho, né, Magno? É muito revelador de como política e futebol sempre andaram muito juntinhos no Brasil. Seja por indicações, por influência direta, seja porque políticos tendem a tirar uma casquinha do esporte mais popular do país e das benesses que vêm com isso. Muito bem-vindo, Magno, que bom te ter aqui conosco. Obrigado, Flávia. E outra coisa é que o futebol também tende a tirar casquinhas da política. Isso. Né? Então, sempre que os clubes estão em problemas, eles recorrem à política. Olha, você não quer que um clube, seja lá qual clube seja, vá à falência, né? Então, por favor, renegocie essa minha dívida, pense novamente sobre esses impostos que eu lhe devo. Então, é uma relação muito próxima de benefício mútuo, eu diria. Né? Exatamente. E não raro dirigentes do futebol depois se candidatam, ou políticos depois vão virar cartola. As coisas andam muito próximas. No caso atual, tem pelo menos 2 relações que são mais... enfim, estão mais diretas, estão mais às claras, que são as relações do Edinaldo com o IDP de Gilmar Mendes, que ontem, ao UOL, falou que não vê conflito de interesse algum, no fato de que o IDP foi contratado para gerenciar cursos da CBF e ele ser o relator que já deixou o Edinaldo ficar presidente o ano passado. Uma coisa tem nada a ver com a outra, viu, gente? O ministro garantiu. Tem uma coisa que eu queria... E o outro, só para concluir o pensamento e a frase, é o Arthur Lira, que também é próximo do Edinaldo. Mas eu pesquei uma coisa que nas várias matérias que estão... discutindo aí essas relações do Edinaldo com o Gilmar, em particular, o PVC, que é colunista do UOL e enfim, um grande jornalista esportivo, lembrou que quando, em 2024, foram 8 tentativas de votação do mérito da liminar concedida por Gilmar para devolver Edinaldo à presidência da CBF. Só que naquela ocasião, 2 outros ministros do STF declararam-se impedidos de votar. O presidente Luiz Roberto Barroso se declarou impedido por julgar que havia conflito de interesse, porque seu sobrinho, Rafael Barroso Fonteles, participou da defesa no início do processo. E o ministro Luiz Fux também se entendeu impedido porque seu filho, Rodrigo Fux, advogou a favor da CBF no ano passado. Desculpa, não foi no ano passado, não, foi no passado. O Gilmar
achou que não tem problema nenhum ele ser sócio de uma entidade, de um instituto, né, o IDP, que presta serviços e recebe dinheiro da CBF, inclusive com contratos firmados sob Edinaldo. Esse episódio da CBF ele é muito revelador de como não só a política funciona, mas como o judiciário funciona, né, Magno? A gente tem esses casos de filhos e nepo babies do judiciário que... veja, eu quero te ouvir, mas é curioso, porque é até fácil de entender um filho de um ministro querer ser um advogado. Sim. Afinal, os filhos... Eu estou torcendo muito para minha filha não querer ser jornalista, mas... Eu vou entender se ela quiser, porque ela é filha de pai e mãe jornalistas, porque jornalistas só reproduzem cativeiro. É natural você imaginar isso, mas aí como é que faz para depois ele ir lá na frente do papai defender um caso? É difícil. E já houve recentemente debates a respeito da atuação de familiares de ministros do STF em casos analisados pela Corte e... O entendimento da Corte é que não há problemas, né, de ter parentes envolvidos, mesmo que indiretamente, nos casos analisados por lá. E também revela como o futebol espelha também essa lógica. Hoje nós tivemos a informação sobre um possível ou talvez o provável substituto de Edinaldo na CBF, que parece vir de um roteiro escrito por alguém que deseja mostrar o absurdo disso tudo, que é o futuro presidente da Federação de Roraima, que, por acaso, é filho do atual presidente da Federação de Roraima. Então, você já tem 19 federações, se não me engano, são 19. Apoiando a candidatura de um homem que ainda não é presidente da Federação de Roraima. Com todo respeito ao estado de Roraima, o futebol do estado de Roraima não é representativo para o futebol brasileiro. E o peso da Federação de Roraima, que por acaso é dirigida pelo pai desse potencial candidato, também não é relevante em relação às outras federações de futebol dos estados brasileiros. Então, isso nos mostra que, dentro da própria estrutura da CBF, mesmo retirando o presidente Edinaldo, a disposição para que se haja algum arejamento, algum frescor ali, alguma... satisfação para a sociedade brasileira, que possa ao menos dar a impressão de que, olha, nós estamos tentando fazer uma coisa aqui diferente, é muito baixa, né? É muito baixa. Pedro, eu vou te devolver aí para te ouvir com duas provocações a partir disso que o Magno falou. A primeira é que o nome que tinha aparecido antes para tentar substituir o Edinaldo era o do Ronaldo Fenômeno, que, segundo ele, não foi sequer recebido nas federações, porque os dirigentes não abriam suas portas, porque estavam fechados com o Edinaldo, enquanto o Edinaldo tinha respaldo do Gilmar. Então, assim, mas ao mesmo tempo estava todo mundo prontinho para largar a mão, porque assim que o Gilmar largou... Todo mundo, 19 dos 27 falaram, não, também não queremos mais, então. Então, isso é uma coisa. Mas Ronaldo Fenômeno, segundo o jornalista Flávio Prado, não representava a si mesmo, e sim a Ricardo Teixeira. Diz o Flávio Prado que o grupo por trás do Ronaldo é todinho o do Teixeira. E aí me vem a segunda coisa, que desde 1989, eu peguei isso de uma matéria da Band News... Apenas um presidente terminou o mandato à frente da CBF. Me lembrou um pouco o Rio de Janeiro, por alguma razão, esquisito. Mas, que foi só... Quem que foi o único? O Ricardo Teixeira... Não foi. O Marinho acabou preso, né? O Teixeira também foi preso. Teve... Caboclo saiu por denúncia de assédio sexual. Tem crime de todo tipo. A maioria é suborno e tal, mas se precisar de assédio sexual, temos também. O Coronel Nunes, eu acho que foi ele que terminou. Que, aliás, é o pivô da queda do Edinaldo. Exatamente. Então, assim, queria que você
desse aqui a tua opinião sobre o estado de coisas da CBF e da política. Bem, o Flamengo e do judiciário. O Flamengo ganhou por 2-0 ontem, seguimos na Libertadores, estamos... Corinthians segue na Sula também, hein? Vai, Corinthians. Eu acho que a gente deve pular o clubismo. Futebol. Exatamente. Futebol de clubes a gente pode ignorar, porque eu sou Vasco. Veja bem, Magno, veja bem. Não é por clubismo, é por uma questão de honestidade. Falar sobre o Flamengo é fundamentalmente uma questão de uma lealdade aos fatos, entende? Então a gente tem que insistir. Senão daqui a pouco vão caçar minha carteirinha da Flapress, cara. Aí como é que eu vou viver como jornalista no Rio de Janeiro? Não dá, como você sabe. Uma das grandes instituições da imprensa brasileira, Pedro, tenho certeza que você sabe, é a Flapress. Vem a internet, a tecnologia muda, mas uma instituição na imprensa brasileira permanece tão forte como sempre foi. E eu sou sócio de número 237. Você sabe, Magno, eu estava ouvindo você falar aqui, eu fui checar. Não que eu precisasse checar, porque eu conhecia todos esses clubes, mas só para não cometer um erro no ar, eu fui dar uma olhada em qual é o nome dos grandes clubes de Roraima. Ou de Roraima. Grêmio, Atlético, Sampaio disputa neste momento a Série D de dado do futebol brasileiro. São Raimundo Esporte Clube disputa com o Grêmio, Atlético, Sampaio também a Série D do futebol brasileiro. O Náutico Futebol Clube, não confundir com o Náutico nordestino, o Náutico de Roraima disputa a Série D do futebol brasileiro. E antes que vocês achem que só tem time na Série D, o Baré Esporte Clube está na Série C, tá? Você vê que tem futuro. Isso é uma longa tradição. Mas aí eu vou ser a voz dos fracos e oprimidos aqui, porque eu não acho que o problema seja esse. Eu acho até que a gente tem uma história que está evidentemente dando errado na CBF, de gente que só vem dos grandes centros. De repente, o frescor de Roraima, do futebol de várzea ou do futebol de Série D, pudesse ser uma coisa interessante. Sério mesmo. Eu acho que a gente não precisa ser... Mas vejam que o candidato não é o dirigente que fez com que esses clubes chegassem à Série C e à Série D. É o filho... Não, justo. Dirigente. Exatamente. É a próxima geração. Acho esse um argumento mais importante. É a renovação. Não é? E assim, claro, e a representatividade e tudo mais. É óbvio que isso é importante, mas... Tem uma coisa, o futebol brasileiro, ele é... Eu sou casada, meu marido, ele é muitas coisas, mas beijo, lindo. Entre as muitas, ele é cartola do Internacional de Lages, certo? Ele não é cartola oficialmente, mas é como se fosse. E eu aprendi a amar e a entender e a acompanhar o que é a capilaridade do futebol. E por isso que assim, eu não estou fazendo discurso populista. Estou um pouco, mas não muito. Estou fazendo populismo para o meu marido, evidentemente. Mas tem uma questão de... É muito, muito capilarizado mesmo. O futebol é muito mais do que a Série A do futebol. Sim. Embora... seja a parte mais expressiva, a que movimenta milhões, a que tem muito mais torcedores. É óbvio, né? Eu não estou negando isso. Mas o futebol não é à toa que a política cobiça tanto o futebol. O futebol é um baita de um ativo de formação de comunidade, de formação de política regional. Pô, as federações dos estados que não são os mais visíveis, elas têm muito poder político regional, né? Então, não é à toa que conseguem emplacar filho e tudo mais. Mas eu acabei cortando o Pedro lindamente. Foi mal, Pedro. Desculpa. Pode cortar à vontade. Eu tenho zero vontade de falar sobre cartola da CBF. Pois é. Porque, Flávia, a verdade aqui, cá entre nós, é que essa coisa de a confederação do país organizar o campeonato local não uma jabuticaba brasileira, porque em outros países latino-americanos acontece, mas não é assim que se faz, né? Os clubes deveriam se reunir numa liga. Tentou-se fazer isso em 1987 e poderia ter dado certo, não fosse um certo Eurico Miranda, né, Magno Cal?
Magno, calma. Que defendeu o título do seu time, inclusive. Não, é por causa da assinatura do Eurico. Dos seguranças do Eurico. É por causa da assinatura do Eurico, naquele raio daquele contrato, que se inventou essa coisa maluca de disputar depois o título brasileiro com o campeão da segunda divisão. Se não fosse o Eurico, depois a gente conversa sobre o Eurico Miranda, porque essa é a zona em que a gente briga, cara. A gente se entende no resto, entendeu? Tem que encontrar algum lugar aí para disputa. Gente, a CBF é um espelho do Brasil. E essa organização do futebol brasileiro, a Flávia não está errada quando ela se virar, me lembra governador do Rio de Janeiro. É a mesma coisa. E não é a mesma coisa à toa. Aliás, a sede da CBF, a antiga sede da CBF, nem é tão longe assim do Palácio das Laranjeiras, onde moram os governadores do Rio de Janeiro. Então, deve rolar, inclusive, uma inspiração. A coisa é tão ruim que eu me pergunto, na boa, se não é melhor o Ricardo Teixeira voltar, sabe? Pelo menos é um cara internacionalizado, tal, tem pelo menos um verniz, um verniz europeu. É só o verniz, evidentemente, porque por dentro é tudo a mesma coisa, mas pelo menos tem uma coisa cosmopolita. Imagina dirigente de Roraima fazendo reunião na FIFA, e aí não é uma questão de... É só essa coisa da corrupção e do apodrecimento e do... Obviamente que essa confederação precisava ter um dirigente profissional, como os clubes deveriam ter dirigentes profissionais. Isso é um negócio, gente, isso é um negócio grande e é um negócio que tem impacto na autopercepção do brasileiro, né? A gente tem uma oportunidade aí. O Carlo Ancelotti é um baita de um técnico, é um dos grandes técnicos do mundo. É uma excelente notícia, apesar do Neymar, a gente voltar. Mas você vê como é que essas coisas todas desse Brasil maluco se enroscam, né? O pai do Neymar vai se tornando essa figura cada vez mais importante no futebol brasileiro, com autoridade para vetar, por exemplo, a contratação de Nosso Senhor Jesus Cristo como técnico da seleção brasileira. E estão metidos também na coisa das bets. Entende? O Neymar é um dos caras que mais faz publicidade de bet, que é um troço que se enrosca nesse mundo de influenciadores de redes digitais, que se enrosca nesse processo maluco que a gente tem gente como o Bruno Henrique, que é um dos maiores salários do futebol brasileiro, e um jogador que, embora menos talentoso que o Neymar, entrega muito mais do que o Neymar, porque esses fenômenos malucos existem. O cara se corrompe para tomar um cartão amarelo num jogo por uma grana que é uma fração da fração da fração do salário mensal dele. Então, tem um processo aí que é um processo de uma lenta corrupção de tudo, entendeu? Que é uma corrupção que não é mais apenas a corrupção para botar o dinheiro no bolso, não é só o apodrecimento das instituições por dentro, é quase que um apodrecimento da alma mesmo. Eu sinceramente, falar sobre o futebol brasileiro às vezes me deixa numa baita de uma deprê. Porque... Diga. Não, desculpa. Eu ia lembrar, mas conclua. Porque, sabe, deixa eu contar uma história para vocês que uma vez uma turma da ESPN me contou, que eu acho uma história absolutamente espetacular. E que fala muito sobre o que o Brasil poderia ser. E a gente tem muitas histórias de o que o Brasil poderia ser se tivesse tomado a curva certa em determinados momentos. E a gente é aquele país que constantemente está tomando as curvas erradas. Mas essa história é a seguinte: em 1984, 85, estava começando a explodir nos Estados Unidos o negócio da televisão a cabo. E eles rapidamente entenderam qual era a base do negócio da televisão a cabo. O negócio da televisão a cabo é o seguinte: você precisa ter 3 canais âncora. O que são esses canais âncora? Você precisa de um canal 24 horas de notícias, você precisa de um canal 24 horas de filme, você precisa de um canal 24 horas por esporte. Se você tem esses 3 canais, você bota outros canais e só esses 3 já definem a venda. As pessoas querem, porque elas
queriam, naquela época da televisão aberta, que a gente tinha 4, 5, 6 canais, de repente você tem aquela multiplicidade de canais, as pessoas queriam aquilo, mas o que as pessoas realmente queriam era poder ver notícia a hora que quisesse, poder ver o esporte a hora que quisesse, poder ver filme a hora que quisesse. Então, esses 3 canais são a âncora do negócio da televisão a cabo. E muito rápido, nos Estados Unidos dos anos 80, 3 marcas se firmaram nesse papel. A ESPN no esporte, a HBO, a HBO no cinema e, evidentemente, a CNN na notícia. Quando o negócio estava começando a se consolidar nos Estados Unidos, precisamos expandir. Vamos nos expandir para a Europa. Bem, é fácil levar a HBO porque é só legendar. É fácil levar a CNN porque, no fim das contas, a notícia internacional a gente já tem. E ESPN, como é que faz? Quem é que quer ver no mundo beisebol, futebol americano, golfe, que eram as principais atrações da ESPN? Não tinha, putz. A gente precisa de um campeonato de futebol. Futebol, aí eu não estou me referindo, evidentemente, ao futebol americano, eu estou falando do nosso futebol, daquilo que o resto do mundo chama de futebol. O futebol de verdade. Isso. Agora, a gente está falando, gente, de 1983, 1984. Pois bem, primeira coisa que ocorre para eles, qual é a melhor seleção do mundo? A campeã era a Itália. Quem é que tinha dado um baile em 1982? O Brasil. Que é aquela seleção que é a primeira seleção da qual eu tenho memória de ver jogar e ainda hoje, aqui no meu coração, diz, foi o futebol mais bonito que eu já vi o Brasil jogar. Eu, infelizmente, não tenho idade, eu nasci em 74, não tenho idade para ter visto, e quanto mais ter memória da Copa de 70. Mas aquela seleção de 82 era uma coisa maravilhosa. Então, por conta daquela seleção, desce um bando de executivo da ESPN aqui no Brasil e, olha, a gente quer comprar o Campeonato Brasileiro. A gente quer exibir para o mundo o Campeonato Brasileiro. Vocês fazem os acordos que vocês quiserem dentro do território nacional. A gente só quer a licença para vender para fora. Agora, a gente precisa de algumas garantias. A primeira é, durante 10 anos as regras do campeonato vão ser as mesmas. Eu quero um calendário que determine quando que o campeonato comece e quando o campeonato termina durante esses 10 anos. E eu quero regras claras de quem sobe e quem desce. Se vocês me derem essas 3 coisas, eu assino, me diz quanto custa que eu quero, porque eu vou vender o Campeonato Brasileiro no resto do mundo. 1 ano negociando, 2 anos, 3 anos, não conseguiam. O Clube dos 13, em 1987, foi fruto desse início dessa negociação, porque, entre outras coisas, precisava ser um campeonato que fosse um campeonato curto e com times realmente fortes. Então, a ideia de fazer a Copa União era esse troço. O fato é que eles jamais conseguiram, entre a CBF e os dirigentes dos 13 ou 16 maiores clubes do país, jamais se conseguiu chegar a um acordo que tivesse um calendário fixo por 10 anos, as mesmas regras durante 10 anos e regras simples de subida e descida, cara. Não conseguiram chegar a este acordo para receber uma bolsa de dinheiro. Aí os caras foram para a Europa. Tentaram primeiro na Itália, depois na Espanha, depois na Inglaterra. O que a gente vê hoje desse futebol europeu estupendo, principalmente na Inglaterra, mas não só na Inglaterra, é fruto do negócio da televisão a cabo, que precisava de um campeonato de futebol bom para exportar para o mundo. A Champions League, a existência daquilo que a gente conhece como Champions League, é fruto do negócio da TV a cabo. O ponto que eu estou fazendo aqui, essencialmente, é só um. Isso podia ter sido o Brasil. A opção número 1 foi o Brasil, porque naquela época o Brasil era a coisa bonita de futebol, entendeu? Aquilo que o futebol que os europeus ansiavam jogar, o futebol que o mundo ansiava jogar. Então aquilo era... E veja, não pensa nisso só como um negócio, não, embora seja um negócio espetacular. Pensa também como soft power.
Imagina se o mundo tivesse assistindo todos os anos um grande campeonato brasileiro e crianças pelo mundo quisessem a camisa do Corinthians, quisessem a camisa do Vasco, quisessem a camisa do Flamengo, quisessem a camisa do Palmeiras e essas fossem as grandes marcas mundiais. Isso é puro soft power. Isso é mais negócio para o Brasil em coisas que não tem nada a ver com futebol. Quer dizer, a gente tem o potencial de ter essa arma espetacular de diplomacia. Flávia Magno, a gente joga fora. Então, eu sei que parece bobagem a gente estar falando aqui de mais um escândalo de presidente da CBF, e parece quase uma coisa de futilidade. E, no fundo, isso é o Brasil jogando fora uma das suas principais armas de diplomacia, sabe? Um dos poucos negócios brasileiros que são, de fato, negócios bilionários, né? O Pedro mencionou em algum momento de sua fala que nós temos dirigentes muito mal preparados, de visão de mundo muito estreita, literalmente dirigindo um dos poucos negócios que no Brasil são negócios bilionários. A CBF é um negócio multibilionário. Hoje nós temos clubes no Brasil que já têm mais de R$1 bilhão de receita por ano. E esses clubes são dirigidos de uma forma, se não completamente amadora, porque hoje nós já temos alguns dirigentes profissionais, mas amplamente de forma amadora. E em muitos casos de forma muito pouco transparente. Se nós tivéssemos investigações que fossem de fato a fundo no negócio do futebol, principalmente nos clubes, mas a CBF também seria um alvo fácil, não seria muito difícil vermos como as entranhas desses negócios são absolutamente carcomidas. Nós temos algumas coisas acontecendo nesse momento, um contrato do Corinthians de patrocínio, por exemplo. Passou um vento e deram uma olhadinha lá. Imediatamente encontraram laranjas e, de novo, um negócio de centenas de milhões de reais. E não à toa com uma bet. Exato, não à toa com uma bet. E talvez as bets venham trazer um pouco de luz para o quanto, por um lado, as oportunidades são perdidas, porque imediatamente se vê que houve acesso a centenas de milhões de reais para alguns clubes brasileiros, mas também o quão perigoso é você colocar centenas de milhões de reais em um mercado que é gerido de forma amadora, muito pouco transparente, com muito pouco controle da sociedade, aí seja da sociedade em geral, porque os clubes são sempre têm sempre essa face meio dupla de ser uma organização de interesse público. Então, quando os clubes estão com problemas, sempre é interesse da sociedade salvar os clubes, mas quando os clubes assinam contratos milionários e a sociedade quer ter algum tipo de exigência em termos de transparência, os clubes se tornam imediatamente organizações privadas. Uhum. Mas mesmo para os sócios dos clubes, eu tenho experiências horrorosas como sócio do clube para o qual eu torço. Você pede explicações para a diretoria dos clubes, que, de novo, são gerentes de negócios multimilionários. E, no final das contas, eles não se sentem minimamente obrigados a dar satisfação a ninguém. Então, nós temos, dentro da sociedade brasileira, e talvez seja benéfico que, de tempos em tempos, se exploda escândalos sobre a CBF, também é importante que se discuta isso, para que a sociedade brasileira aprenda a diferenciar o caráter simbólico do futebol brasileiro, o caráter representativo da seleção brasileira e dos clubes brasileiros e o Estado brasileiro, que a sociedade brasileira, pelos seus impostos, pelas suas instituições, não deveria ter obrigações de salvar os clubes brasileiros, de salvar a CBF ou dar qualquer tipo de incentivo de qualquer natureza para a CBF, porque são caixas pretas que
aderem apenas à própria lógica e que não são permeáveis a qualquer tipo de regra, de busca de transparência, de diálogo com a sociedade, a não ser quando eles precisam de ajuda. Então, é importante que a gente entenda que a CBF é uma organização privada que atende aos interesses dos seus próprios dirigentes, com os esquemas das suas federações, para que, no futuro, quando algum problema aconteça e passe a se acreditar que o problema da CBF é um problema da sociedade, que a gente lembre que na hora que a CBF claramente precisava de uma gestão transparente, honesta e renovada, foi se buscar, possivelmente, o filho do presidente da Federação de Roraima. Exatamente, com a proteção da justiça. Exatamente. Inclusive. Exato. E aí, eu não sei se para concluir esse assunto, mas queria só acrescentar que a gente, em 2010, quando eu trabalhava ainda no Estadão, no Caderno Aliás, eu fiz uma entrevista com um jornalista escocês maravilhoso, chamado Andrew Jennings, que já faleceu, inclusive, mas que... Hã? Não, Andrew Jennings. Não. É o Andrew Jennings, que escreveu vários livros sobre corrupção na FIFA, em particular, e no COI. Eu lembro dessa reportagem que você fez. Foi para o Aliás, não foi? Pois foi para o Aliás, e curiosamente, é uma das reportagens que eu fiz que mais repercutiram na minha carreira, assim, até hoje, de vez em quando, ela é de 2010 e até hoje, 15 anos depois, as pessoas às vezes ressuscitam ela. E por que ela é marcante? Porque uma das coisas que o Andrew Jennings desenhava em seus livros e apresentou nessa entrevista é o fato de que no futebol a corrupção vem lá de cima. Embora ela seja absolutamente disseminada até a pontinha, até o juiz ali da várzea do campeonato, né, mais desimportante do mundo, ela está infiltrada na FIFA. Assim, a FIFA é uma entidade muito corrupta. Era naquela época, pelo menos, e os escândalos que se sucederam, né? Eu parei de acompanhar o noticiário da FIFA, então não vou ser leviana de falar que ainda é como já foi, mas foi já muito corrupta. E a outra coisa que ele apontava, e eu acho que essa é uma das razões para a repercussão grande dessa entrevista, falando da sociedade, é a conivência da grande maioria da imprensa esportiva. Porque no mesmo nível do despreparo dos dirigentes, há uma linha difícil de separar do jornalismo esportivo e do entretenimento. E não estou com isso querendo desmerecer o lado, inclusive, de entretenimento do que se produz, e muito menos o jornalismo esportivo bacana, sério, importante, que é feito no Brasil. Não é isso, mas tem uma cultura jornalística no meio esportivo que não é investigativa, que é muito mais de entender que clube vai contratar o quê, que é oferecer ao torcedor a perspectiva meramente do esporte. E essa entrevista, ela é realmente muito boa, porque o Jennings fala, o que as pessoas às vezes não entendem, não percebem, é que cada centavo que um dirigente esportivo desvia, né, faz suborno, faz confusão, ele está subtraindo do esporte e, no fim das contas, ele está roubando dos pobres, porque quem gosta de futebol, embora no Brasil sejam todas as classes, em muitos outros países também, mas é um esporte extremamente popular e é um serviço, bem entre aspas, prestado a esse público, né? Então, a corrupção na CBF ou na FIFA ou nos clubes, ela tem esse caráter privado, né? Mas ela tem também um caráter de, poxa, o que você está fazendo no mínimo, prejudicar o torcedor de boa fé, que quer assistir a um jogo acreditando que está sendo feito o melhor para o esporte. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui
mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.